Quando eu soube que Danilo conseguiu a gente organizar a agenda com esse nosso convidado, eu fiquei tão feliz, porque eu acho, não, eu tenho certeza, ele é um sinônimo de felicidade. A gente falava agora há pouco com a Marina Machado sobre isso e gratidão, porque ele fez a diferença na vida, não digo de milhares e milhões de brasileiros, não, mas de pessoas pelo mundo. Estou falando de Maurício de Souza, o grande, eu vou falar cartunista, jornalista, mas acho que é o grande mágico, porque consegue transformar com uma magia tão incrível os sonhos das crianças em realidade, porque quando a gente lê os seus gibis até hoje, a gente se imagina sendo um dos personagens. Bem-vindo ao Do Bom e do Melhor, viu, Maurício? Muito obrigado, bom dia para vocês, para os ouvintes, telespectadores. E é um prazer estar de novo aqui na Bandeirante. É verdade. Datena, ontem eu estava falando com o Datena, a Datena falou para mim, eu falei que a gente já está conversando, ele falou, nossa, eu adoro Maurício de Souza, outro dia eu estava falando com ele é um homem que, com, gente, 85 anos, mas com uma vitalidade, eu acho que você chega aos 180, viu, Maurício? Porque não tem como olhar para você, parece que tem 60, 62, no máximo. Grande diferença, de qualquer maneira, eu acho que eu sempre me senti com a mesma idade. Eu ainda estou com meus 7, 8 anos de idade, ainda brincando, com vontade de brincar, vontade de brincar com a criançada que chega perto de mim. E com isso, eu acho que vai se energizando cada vez mais, viu? Mas eu acho que a tua história também é uma história de um grande exemplo, porque você não desistiu. Você desde criança gostava de desenhar, gostava de criar personagens, e você se permitiu ir atrás de realizar esse seu sonho, e na cara dura mesmo, chegando e falando assim, olha, tenho essa ideia, tenho essa charge, que tal a gente começar a fazer uma pontinha juntos para esse negócio, para você ver como funciona e o negócio vai dar certo. Se você não tivesse se jogado, hoje a gente não teria toda essa família Maurício de Souza que faz a diferença na vida de todo mundo, né? Não viria o bairro do Limoeiro, né? Faria falta. Faria falta. Mas demorou um pouquinho, viu? Deu trabalho. Tudo bem, mas tudo na vida da gente que vale a pena demora um pouco. Eu acho que é pra gente depois demorou, mas eu nunca achei que não ia dar certo. Eu nunca achei que eu precisava, naquele momento, parar com alguma coisa para esperar alguma coisa acontecer. Eu fui cavocando, eu fui atrás, eu fui acreditando. Eu penso que é assim que todo mundo devia fazer, viu? Acreditar. Ter uma ideia, ter um objetivo, ter um foco, ir atrás, ir atrás, ir atrás. E as barreiras vão caindo com o tempo, com a sua teimosia, com a sua vontade verdadeira, pétrea ou férrea, como você quiser, você vai derrubando as barreiras e aprendendo a se adaptar aos novos momentos. É muito importante também realmente você entender a barreira como um passo adiante, um passo que se deu para em seguida vir outro passo, outro passo, outro passo, até chegar no que você gosta de fazer. Eu adoro escrever, desenhar, fazer história em quadrinhos, criar personagens, inventar histórias. Adoro fazer isso. Isso para mim é vida, é oxigênio. Mas demora às vezes para você convencer o parceiro, a pessoa que você precisa dele, um editor, por exemplo, um dono de jornal, dono de revista, que você sabe, pode chegar lá e pode dar certo e pode trazer público. Na televisão é a mesma coisa. É a no mesma rádio coisa. É a mesma coisa. Mas vamos fazer uma associação ao Disney. A gente conversava, eu e o Rodrigo, esses dias. Você, pra gente, é o nosso Walt Disney do Brasil. Porque é justamente isso, é transformar a ilusão em realidade, a dificuldade na facilidade, no sentido de você olhar para um personagem e falar, nossa, o processo de criação dele pode ter sido demorado, mas olha como valeu a pena. O Walt Disney também, assim como você, acreditou, na época também era visto como um louco, e olha o que aconteceu com toda a criação dele. Olha você com a sua criação também, é a mesma coisa.
O Disney passou bons pedaços também, viu? No começo da carreira dele. Então, você acha que ele imaginava que a Disneylândia seria o que é hoje? Imaginar, eu acho que ele imaginava. Ele era meio loucão. E tinha um irmão que ajudava bastante a ele. O irmão administrava e ele tinha as ideias maravilhosas, né? Mas apanhou um pouquinho também. Os Estados Unidos também não é um país fácil para você iniciar um processo novo, mas deu certo. O nosso negócio também deu certo, já faz 60 anos que estamos trabalhando na mesma coisa. Ao mesmo tempo... É um trabalho que não parece trabalho. Parece diversão, parece passatempo e parece que é uma... Parece não. É uma realização. Você sabe que tem muita gente falando aqui que lembra de grandes personagens, ó. O Pasquale Neto fala, eu li a Bolinha, Luluzinho e Bolota. E é isso que é legal, a gente lembrar da infância da gente correlacionada aos personagens do gibi, né? É uma reminiscência gostosa, agradável. Você volta no tempo. Você se lembra dos momentos e lembra das emoções que você tinha quando você lia aquela história, via aquele personagem e tudo mais. Então, você volta a ser criança, volta a ser jovenzinho, volta a ser o jovem que você lia alguns gibi também. Então, estamos mexendo nos sentimentos, nas, vamos dizer, alegorias mentais do leitor. Fica muito gostoso. Além disso, é uma responsabilidade muito grande. Se a gente sabe, como sabemos eu e a equipe toda nossa, que estamos chegando a criançada que está aprendendo a ler, está abrindo os olhos para o mundo, que está conhecendo agora os personagens e gostando, nós temos que manter a qualidade, manter a mensagem, manter tudo que nós estamos fazendo do jeito que eles estão gostando. Lógico, as coisas mudam no mundo, nós temos que evoluir junto com os hábitos e costumes da sociedade, mas sem perder as características principais, os personagens principalmente. Né? A Mônica é daquele jeito, Magali é daquele jeito, e não vai mudar. Entra em historinhas diferenciadas, tudo mais, tem ações e reações, mas o pessoal entende que vai encontrar a Magali com aquele jeito, com aquela fomezinha dela, com a gula e tudo mais. E daí vem as perguntas de sempre, né? De onde você tirou isso? Eu tirei da vida, das coisas que eu observava, de gente que eu conhecia, amigos, parentes, filhos. Eu tive 10 filhos. Pois é, isso que eu falo, com 10 filhos dá para você criar, além desses 10 personagens, pelo menos mais uns 10 para cada um, né? De momentos e personalidades daquela época, né? Como acontece na vida real. Você tem um filho, você enche a casa de amiguinhos dos filhos, de colegas depois, de jovens, barulhentos, alegres, divertidos. Então, esse volume, essa associação linda que existe entre um filho, os amigos, parentes e tudo mais, eu observo, copio e transformo em personagens, em histórias, em argumentos, em roteiros e tudo mais. Esse é o segredinho. É você copiar o que está em volta de você e tentar colocar para um leitor de gibi, por exemplo, na língua do gibi, com a técnica narrativa da história em quadrinhos. Então daí você vai embora, como eu estou já há 60 anos fazendo. Agora eu vou te falar uma coisa, tem tanta gente mandando um recado aqui pelo nosso canal do YouTube, dizendo, ó, Clélia, minha infância foi marcada pela Folhinha de São Paulo com o Horácio na contracapa. E mais muita gente falando, ó, na faculdade, a Clélia, fiz um trabalho sobre HQ, levei o Maurício para uma palestra na Anhembi Morumbi e todo mundo parou para vê-lo. Eu acho que para ver, gente, porque a gente tem ligações muito fortes com alguns personagens em alguns momentos. Eu lembro de mim, que final de ano, essa era uma época, nem lembro quantos anos eu tinha, que a gente ficava parado na frente da televisão esperando o Natal da Turma da Mônica.
que vinha no intervalo, tinha aquelas chamadinhas, é hoje o Natal da Turma da Mônica, daqui a pouco, e tinha assim um pequenozinho spoiler, uma coisinha de nada, pra gente ficar ali travado, e a gente não levantava pra fazer xixi, gente. Você lembra, Rô? Eu lembro perfeitamente disso. É Eu muito sentado louco. no sofá da casa da minha avó esperando começar. Era na Globo, né? Era na Globo, Natal nos da breaks. Eles faziam as chamadas e depois de determinada hora, e não tinha uma hora, porque a gente ficava naquela disputa. Será que vai ser às 9 da noite? Às 8h30? Não tinha um horário determinado. E era o Natal da Turma da Mônica que eu acho que marcava a espera para o Natal chegar, a história de Papai Noel e tudo mais, mas eu senti falta quando acabou. E outra coisa, todas as meninas queriam ser a Mônica. A Kátia era a Magali. Do Eu era jeito que ela própria come... E eu Até achava que eu hoje era é, né? Magali. Eu sou a Magali mais velha, mas continuo sendo igual também. Não tem jeito. Você sente falta dessas ligações hoje, já que a gente não tem uma programação infantil, como a gente tinha na época, de pelo menos esses momentos, como era a Turma da Mônica, o Natal da Turma da Mônica, para trazer, sabe, esse cuidado, esse carinho com as crianças, Maurício? As coisas se transformam, né? Realmente está faltando programa infantil, está faltando material que tínhamos antigamente. Mas a gente vai trocando. Por exemplo, comecei a fazer filme de longa-metragem. Com o Daniel Rezende, o diretor Daniel Rezende, lançamos um filme no ano passado que ganhou o prêmio de melhor filme do ano. E foi uma bilheteria ótima também. E vem vindo o segundo filme. O primeiro foi Laços, Amizade dos Garotos, né? O segundo vem aí, Lições. Estava programado para esse fim de ano, mas por causa da pandemia tivemos que afastar um pouquinho para lá para adiante. Mas, de qualquer maneira, o filme está prontinho, lindinho, e apresenta uma característica diferente, é uma apresentação diferente dos personagens. Os personagens que vieram no primeiro filme estarão de novo lá. Os mesmos artistas, inclusive. Olha só, olha, Magali, a Mônica, o Cebola... Bem, esses meninos, essas crianças, estão crescendo, mas deu para pegar ainda no filme Lições, esse próximo filme, com as características atuais. Estão crescendo. No futuro, talvez eles virem personagens do filme da Turma da Mônica Jovem. Não sei. É verdade, é legal também, né? Diretora que vai ver. Mas tem uma característica esse filme. Todos os personagens nossos, mais personagens novos que não entraram no primeiro filme, vão entrar. E a história se passa numa escola. Uma escola bonita, do interior, linda. Eu fui lá, vi a escola, participei um pouquinho. Não posso falar. Então, já fez um spoilerzinho. Vem vindo o filme. O terceiro filme já está também em estudo. E adorei fazer cinema. É uma coisa gostosa, parece que é outra dimensão na área da criação, na área de exposição dos personagens. Agora, eu vejo que você olha para frente sempre, né? Olha para trás e falando, nossa, que legal. Isso foi muito bom, aquela época foi boa, mas a gente, como você disse, a gente tem que estar sempre se inovando, vendo a necessidade das pessoas de hoje. O filme é justamente, eu acho que um ponto também desse, quer dizer, ano passado tinha uma linha, para o próximo ano vai ter uma linha diferente. Você já falou, quem sabe a gente vai ter depois esses atores com a Turma da Mônica já adolescente. Você tem essa vontade de levar nesse sentido, para as pessoas acompanharem mesmo a evolução, o crescimento dos personagens e dos atores? Marcando mesmo? Está faltando. Depois que eu criei os personagens da linha jovem, o garotinho chegou para mim e falou: seu Maurício de Souza, aquela vozinha de garoto de 7 anos, né? O que é? Quando é que você vai fazer o filme da Turma da Mônica Gagá? Boa pergunta. Eu acho que não vou fazer desse jeito. Da Turma da Mônica Gagá e nossa senhora. Olha, se precisar de atriz, eu já estou aqui também, viu? Posso contribuir, não sou atriz, mas Gagá... A pergunta do garoto me deu uma coceirinha no cérebro. Eu acho que eu posso brincar um pouquinho mais. Eu posso fazer a Turma da Mônica adulta. Sim, pelo menos.
Eu acho que vai ser muito bom, E viu? de uma maneira que ela esteja se casada, ou tendo filho. E a Uhum. Magali quando vai continuar comendo e não engordando, isso é uma magia. Só que a minha filha Magali, ela é Ah, assim e é magra. Eu não sei como é então, que é. Eu não sei explicar. Então, se é. existe isso, pode existir na ficção, que é o meu filme também. Eu acho que vai ser uma boa. Acho que você devia começar já a pensar nisso pro próximo ano, já fazer um paralelo Eu adolescente. Já começou? já comecei a pensar e Que estou discutindo legal! com o nosso pessoal de criação. Que legal! Vai Ah, ser Você fantástico. vê, veio até de eu uma estou curioso, pergunta, né? eu estou curioso de saber como é que vai nascer, como é que vai vir a público esse material. Ah, mas vai virar mesmo, você vai ver. O que você está falando, Rô? Não, e o engraçado é que toda essa criação veio de uma pergunta de uma criança, né? Então, mas é aquela boa e velha história, é parar e prestar atenção, né, Maurício? Que é o que você sempre fez, nos detalhes dos filhos, dos amigos, dos desconhecidos, que também muitas vezes dão uma dica, né, como foi a criança. Não, é maravilha. Eu preciso ficar de olho no mundo. O que está acontecendo para jogar no Barra do Limoeiro alguma coisa parecida. É verdade. Agora, Danilo Gobato também é seu fã. Bom, eu tô para encontrar alguém que não goste de você, Maurício. Agora, Danilo não tem uma pergunta, ele tem uma lista, que eu acho que umas 450 perguntas, né, Danilo? Ah, eu tenho mesmo. Tudo bem, Maurício? Bom te ver mais uma vez. Acho que a gente Oi, esteve junto. Danilo. Acho que a gente esteve junto numa externa da rádio, na Brasil Game Show, na Campus Party, não me lembro se você participou ali de um painel, falando justamente do filme, né? Na época o filme estava tava sendo finalizado, né? E enfim, Maurício, eu queria saber o seguinte, né? E puxar um pouquinho pelo começo do comentário da Kátia, não é? Que você impacta gerações e gerações. Você tem essa consciência, não é? De que incentivou, não é, crianças e adolescentes que hoje são adultos, incentivou o hábito da leitura, incentivou o consumo, não é, de livros, de gibis, impactou também nas escolas, oferecendo ali, não é, todo o material da Turma da Mônica. Você tem isso, não é, ou não? Quantificar isso é muito para você, não é? Você sabe da importância que você tem e da importância da Turma da Mônica para toda uma geração? Eu ouço o eco disso. E eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo assumindo a responsabilidade de continuar e de evoluir, de acompanhar o que está acontecendo no mundo para passar via quadrinho, via desenho animado, via filmes, para a criançada, para o público, principalmente para o meu público do coração, que são as crianças. Então, eu sinto e sei que nós chegamos num ponto de não volta. Temos que continuar fazendo esse trabalho e agradando e deixando a criançada feliz, alegre e, logicamente, passando, até mesmo nas histórias, noções de comportamento para a criançada. Temos que ter cuidado com a filosofia da história também, né? Lógico, porque é a mesma coisa que os meus personagens fossem meus filhos. E eu, com os meus filhos, eu conversei, indiquei caminhos, orientei, dei uma chamadinha e assim por diante. É com isso que eu trabalho com os meus personagens também, e por tabela com o leitor. Mas eu acho que essa é uma característica sua, mesmo de alguns personagens que você criou em momentos específicos, até para orientar as crianças em relação ao não preconceito, ao quanto que o racismo é inaceitável. Então, através do gibi, de uma forma lúdica com os personagens, eu lembro de personagens que você criou, que tinham, vou lembrar o nome agora dele, tentei me lembrar, não me recordo, que tinha deficiência física, em alguns momentos você também abordava isso. Você sempre teve esse cuidado de educar, ajudar a educar as crianças nesse sentido, né, Maurício? Principalmente tentar extirpar, se for possível, preconceito da criança, do jovem e tudo mais. Porque é um atraso de vida. O preconceito é um atraso de vida. Se a gente puder colocar personagens vivendo numa situação ideal, pelo menos na história em quadrinhos, pode servir de referência para a criança que está crescendo, para o jovem que está lendo,
Então, com isso, a gente pode realmente ajudar um pouquinho mais ao mundo ficar mais colorido, mais bonitinho, mais fácil de se entender e de alguma maneira, de se viver nesse mundo. Eu gosto do que eu faço, não só eu, a minha equipe toda. Nós temos hoje um estúdio com 400 pessoas trabalhando. Nesse momento, o estúdio está vazio, o pessoal está trabalhando em casa. Aliás, me criando uma duvidazinha. O pessoal que está trabalhando em casa, eu não sei se eles querem voltar para o estúdio. Acho que eles vão querer, muitos deles vão querer continuar trabalhando em casa. Por quê? Até pode ser. Em casa, é uma realidade que a gente vê, porque acaba juntando. Oi? Não estão perdendo 3, 4 horas no trânsito. Em casa, eles podem trabalhar e produzir mais. Muitos deles ganham por produção. Estão ganhando mais. Então, tiramos o atraso de algumas áreas aí de produção. Vou ter uma conversa séria com esse pessoal aí, à medida que a gente discutir. Vamos reabitar o estúdio. Muito bem, quem que vem, quem que não vem, quem não vier, vamos adequar a situação também. Você é uma pessoa que, acima de tudo, está sempre muito aberto ao que acontece no mundo, às necessidades do mundo. Você falou dos personagens, isso também, isso é muito válido, mas de uma forma geral, você está sempre atento ao que deve ser feito, o que deve se mudar, e também eu acho que até pela facilidade que você tem isso já foi um treino lá atrás, de olhar muito para os outros, olhar para fora e não só olhar para o que é o seu mundo. Isso é uma forma de você também conseguir ficar sempre coligado à atualidade? Acho que eu nasci assim. Foi mesmo? Kátia, né? Isso, é. Então, acho que eu nasci assim, nasci espiando, olhando e querendo copiar o que eu estava vendo. Porque desde criança eu desenhava, copiava, tentava fazer caricatura dos meus pais, dos meus irmãos e tudo mais, dos meus bichinhos. E com isso eu fui brincando de fazer história em quadrinhos, estudando muito quadrinhos, lendo muito. Eu aprendi a ler no gibi. Minha mãe primeiro lia para mim, depois ela me ensinou a ler, eu comecei a ler sozinho e nunca mais parei. Vocês estavam falando de livro, da importância do livro. Eu adorava ler, adorava tanto, que depois de algum tempo, de alguns anos, o gibi não me bastava. Eu queria mais. Daí entrei nos livros. E daí eu, jovem, lia um livro por dia. Um por dia? Faminto. Um por dia. Eu chegava na escola, na hora do almoço, pegava um livro e começava a ler e não parava mais. Às vezes, em alguns casos, livro grosso, eu ia para 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, minha mãe brigava comigo, tudo mais, tal, mas eu estava lendo. Lógico que eu fingia que não estava, né? Fingia, lia com uma lanterninha, acendia a luz depois que a mamãe ia dormir, qualquer coisa assim. Mas eu lia. Essa leitura toda, esse bloco todo de leitura que eu tive, me alimenta até hoje. Provavelmente eu não teria conseguido, não teria facilidade de trabalhar no que eu faço se eu não tivesse lido essa quilometragem toda de livros que eu falei agora há pouco para você. Desenho também, meu pai me incentivou muito também. Meu pai desenhava também, pintava, desenhava, e me ensinava alguns truquezinhos, tá? Nuance, como usar lápis de cor, pintar, tipo de papel que eu devia usar. Então, mamãe era poetisa. Então, também tinha uma observação muito boa no que eu fazia, escrevia, desenhava, tudo mais. Ela dava um palpite, ela orientava e ela criticava. Crítica de mãe você tem que receber bem, tem que observar bem, tem que porque é sincera, né? Sincera e franca. Então, se ela fala isso aqui não tá bom, não tá bom mesmo. Acredita, porque ela ainda pegou leve. Pode ser que seja pior do que ela tenha dito, né? Então, eu tive uma infância que foi realmente uma escola para mim. Uma criançada, colegas, amigos e amiguinhos de todas as etnias. Na rua que eu morava, em Mogi das Cruzes,
Em 2 quarteirões havia, acho que umas 15 famílias de raças diferentes, Que legal. etnias diferentes. E eu brincando com a criançada dessas famílias. Então, eu estava nas Nações Unidas, na minha rua, lá em Ipiranga e Mogi das Cruzes. E acho que dali você linkava com os livros que você lia tanto também, até para entender um pouco dessas culturas e entender o quanto que é importante o ser diferente, né? Ali que eu comecei a conhecer, por exemplo, personagens japoneses, nos livrinhos que eram os meus colegas japoneses. Mas eu tinha o sírio, o turco, o árabe, eu tinha o espanhol, até o inglês, havia lá na esquina do morro lá. Então, eu tive uma infância linda, bonita, maravilhosa, que foi o que me trouxe até aqui com ânimo, com otimismo, com confiança e com certeza de que a gente pode fazer o que a gente sonha. A gente pode, a gente deve, só não pode desistir, né? Porque foi o que você disse, fácil não vai ser, fácil não foi para você, não foi para mim, nem vai ser para ninguém. E mesmo porque, pelo menos de início, vai ter muita gente indo contra, dizendo que o seu sonho é uma loucura. E não pode desanimar, né? Quando eu pedi emprego no jornal, eu fui falar com o diretor de arte. Ele olhou meus desenhos, devolveu e falou: desista, menino. Desenho não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro, faz outra coisa na vida. Ele falou e me isso. Despachou. Depois você encontrou com ele? Bem, não. Não nos encontramos, mas eu entrei no jornal para fazer outra coisa, já que ele tinha sido despachado. Daí tinha uma vaga de repórter policial. Eu fiquei tudo a ver com você, só que não, né? Tinha dúvida, repórter policial, mas daí, como eu lia muito gibi, de repórter, de personagens repórter, eu falei, opa, isso é uma experiência interessante. Eu vou virar um personagem do História em Quadrinhos. Quando eu fiz um teste e passei no teste de repórter no jornal, na Folha. A primeira coisa que eu fiz foi ir descer no Lago do Arocho, que é ali perto, e comprar um uniforme de detetive, um chapéu e uma capa igual o Nick Trace da História em Quadrinhos. Ali eu tinha coragem, tímido, eu tinha coragem então de falar com qualquer pessoa, me dirigir a qualquer pessoa, porque não era eu, era um repórter. Era o personagem. E essa brincadeira durou alguns anos. Eu estava gostando. No final eu tinha 18, 19 anos, era jovem. Estava boa. No final eu era de um grande jornal, eu tinha um Jeep à minha disposição, eu tinha um fotógrafo à minha disposição e saímos pela vida investigando casos, acompanhando a polícia em investigações também. Foi divertido. E naquela época, eu era jovenzinho, eu era, como todo jovem, certo de que não ia me acontecer nada de mal. Eu podia entrar num tiroteio e a bala não ia me pegar. Podia entrar no meio de uma briga, num local de acidente, e nada ia me acontecer. E realmente não aconteceu. E eu entrei em tiroteio, entrei em várias coisas que eram perigosas, viagens, carros derrapando, quase caindo em abismos, tudo mais. Eu passei incólume pelos meus 6, 7 anos de reportagem policial. Daí falei, não, eu não vim fazer isso, eu vim fazer desenho, vim fazer história em quadrinho. Daí fui na redação lá, falei com a diretoria, fiz uma historinha, a primeira, do Bidu e Franjinha, mostrei lá, eles gostaram, falaram que iam publicar, iam me pagar. Era a palavra mágica, vão me pagar por desenho, é isso que eu queria na vida, sonhei. Eu sempre quis viver assim, né? Teve que passar pela reportagem policial para aprender mais algumas coisas, e daí eu virei desenhista a partir dali. Olha. O Bidu foi o primeiro personagem, e daí começou, mas daí eu tinha planejado tudo, planejado fazer mais desenho, reutilizar o desenho, fazer depois revista, criar personagem, tudo isso daí, e principalmente criar equipe para poder encarar a concorrência do material estrangeiro. Chega ainda, muito barato em outros países fora dos Estados Unidos, né? Então,
Entrei pela porta, agora sim, aquela porta que eu sonhava desde criança para fazer história em quadrinhos. E foi assim que começou tudo. E foi assim que começou e é assim que continua sendo, porque você continua se desafiando sempre. Como você falou da criança, você parou para escutar a criança que falou, por que você não faz a turma da Mônica adolescente, a turma da Mônica Gagá, como você disse, você pensa em fazer a turma da Mônica adulto, e essa reciclagem que você vai se permitindo fazer também. Eu acho que isso é vida, né? É vida, e o mundo é assim, é a transformação, e você tem que ir atrás, tem que correr Sim. atrás. E tem, e pode, e deve, se você puder, tiver genética para isso, tente se conservar com a cabeça jovem. Daí Sim. você vai embora até não sei que idade, não sei quando e como. Mas você continua sendo feliz e tendo aquela inocência da criança que a gente não pode perder também, né, Maurício? Não, mesmo porque eu tenho 10 filhos, eu tenho um monte de sobrinhos, eu tenho netos, acabou de nascer um aí, filho da Marina, lindinho, lindinho, maravilhoso, Martinho é o nome dele. Essa semana ele está na praia com os pais e pisou na areia ou na água pela primeira vez. Que Hoje eu estava lindo. mexendo no meu arquivo, eu vi Ah, foto minha quando eu tinha os 6 meses, 7 meses gente. que o Ah, Martim tem hoje, uma foto parecida. Meus pais me levaram na praia, eu tenho foto, achei, reachei hoje, uhum. e o Martim está fazendo a mesma coisa. Fico, essas coisas, esses, esses acontecimentos da minha vida me enchem de alegria, de esperança, de felicidade e de vontade de viver. E é isso, eu acho que enquanto a gente tem vontade de viver, a gente tem essa alegria, essa esperança dentro da gente, a gente não se entrega a absolutamente nada. Porque problemas todo mundo tem, situações difíceis todo mundo tem, mas se elas já existem, o negócio é a gente olhar de uma forma positiva e cair fora delas, né? O quanto antes. Sim, sempre, todo dia tem problema. Tentar resolver. É verdade. Olha, queria dizer que foi uma honra pra gente ter você hoje no Do Bom e do Melhor. Dizer que agora eu vou ficar esperando e vou ficar te cobrando pra gente ver a Turma da Mônica adultos e sempre com novidades como o filme, como você disse, com o Instituto, com essa vida, né? Não ainda gaga. Não, Gagá não, mas adultos. O Gagá a gente deixa um pouco mais pra frente. Isso para depois. Depois, um beijo, fica bem, viu, Maurício? Beijo nos seus filhos todos aí, no Maurinho, que eu acompanho sempre, e a gente vê o quanto que essa família tá sempre junto contigo, nessa evolução cada vez maior do estímulo à criança a ser criança, à leitura, ao gibi, à diversão, como sendo criança, não crescer rápido, né? Obrigado, Cátia. Eu estou à disposição de vocês aí para contar novidades de vez em quando. Ah, venha sempre, vai ser uma honra. Um beijo, viu? Até, um abração para todo mundo aí. Tchau, Maurício. Até mais. Até Valeu. Tchau, tchau. mais. Tchau.